Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pode vir. E agora pela segunda vez agradecemos a você pela sua presença. Te pedimos que fique com a gente, não esqueça de compartilhar, de dar seu like e faz a sua pergunta. Hoje uma entrevista política, onde você vai poder tirar suas dúvidas, principalmente se você for do sul do estado. Exatamente. Vai saber que o nosso entrevistado hoje está preparado para responder todas as perguntas. E não esqueça, escreve aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai ver a entrevista toda. Se for um lazarento que vai ver só o recortezinho para ver aquela entrevista especial, né, Gerson? Exatamente. Não esquece também, vai aqui no YouTube, vai no Shorts. Vai no link lá, e vê a entrevista completa. Exatamente, tá vai lá e comenta. E para hoje, vamos lá, Gerson, para hoje você vai começar apresentando o nosso entrevistado. Vai lá, Gerson. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, médico, radio-oncologista, está em seu primeiro mandato e já preside a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. É autor de importantes leis na área de saúde, incluindo o Estatuto da Pessoa com Câncer e políticas voltadas à oncologia pediátrica. E hoje vamos conhecer melhor a atuação e a visão para o nosso Espírito Santo do nosso convidado de hoje, o deputado estadual Bruno Rezende. Fica à vontade, irmão. Tamo junto. Primeiro agradecer pelo convite ao Gerson, ao Vinícius e a você que está nos dando essa audiência agora, essa oportunidade de falar um pouco sobre o deputado, mas também sobre o médico, Dr. Bruno Rezende. Eu que cuido de pacientes com câncer em Cachoeiro de Itapemirim, mas de todo o nosso sul capixaba. Vinícius, já são quase 8.000 famílias com câncer que eu tive a honra de participar da história de superação, da história de vida, da história de carinho e de perseverança na batalha contra o câncer. Essa, para mim, é a maior honra que eu tenho na minha vida. E a segunda é poder representar tudo isso na Assembleia Legislativa e agora trazendo o coração médico para representar a saúde do povo capixaba. Saúde essa que eu não levo só na camisa, eu levo no coração, na alma, com uma gotinha de amor na mão, mas representando a dor e o sofrimento de quem precisa de uma consulta, representando a dor e o sofrimento de quem precisa de uma cirurgia e ainda não tem. O nosso desafio é levar dignidade para todos vocês que me assistem agora e para todos aqueles que amam o nosso Espírito Santo. Show de bola, Vinícius. Para não perder o time, eu tenho que falar isso daqui, não tá no roteiro, mas em relação a gente ao nunca câncer, segue o roteiro. Porque eu não sabia que você ia falar sobre isso. Em 2012 eu tive câncer. Olha aí. E eu fui tratado no Santa Rita. E vou te falar que assim, o trabalho que o Estado tem feito nessa área, e principalmente Santa Rita, é um orgulho. Eu fiquei sabendo do Santa Rita, fui lá, procurei. Na época, eu fui tratado com plano, mas eu não via diferença. A diferença era uma sala que você ficava e a que os pacientes do SUS ficavam. O atendimento era perfeito em tudo. Então, assim, do que eu tive de lembranças tristes, porque da época do câncer, foi a lembrança alegre de ter um tratamento, assim, humanizado. Principalmente, deixo aqui, se um dia algum enfermeiro, né, de lá ouvir isso, eles são realmente anjos, Vinícius, você está falando de uma coisa muito bacana, e já que vocês não seguem roteiro, vocês perceberam já no nosso off aqui que eu também não, né? Então, queria te fazer uma pergunta, Vinícius. Dentro disso que você está falando, o que é dignidade para você? Para responder? Responder. Nesse caso a dignidade é tratar com igualdade, com amor, se colocando no lugar do outro. Muito bem, você ganhou uma estrelinha. Dignidade para mim é muito parecido com isso mesmo, eu concordo contigo. Eu costumo dizer que dignidade é a gente não ter que implorar por aquilo que já deveria ser nosso por direito. É a gente ter pela necessidade de ter. Eu não tenho absolutamente nada contra os meus colegas médicos que têm os seus consultórios, as suas vidas privadas, tá certo? Eu, quando vim para Cachoeiro, eu decidi atender os meus pacientes todos no mesmo lugar. Na cadeira que senta um juiz de direito, senta um mendigo. Por quê? Porque eles se encontram na mesma necessidade, na necessidade de ser cuidado, na necessidade de quem está sofrendo com câncer. Então, todo o carinho, toda a estrutura, todos os tratamentos, os mais complexos, dos mais simples aos mais complexos, eu ofereço da mesma maneira para os dois.
tá certo? Então, isso é ter dignidade, e isso, mais do que isso, é oferecer dignidade na luta contra o câncer, tá certo? Então é o que você está falando. Você falou sobre a FEC, sobre o Hospital Santa Rita, né? O nosso CACOM, o maior hospital que trata pacientes com câncer hoje no estado do Espírito Santo. Ontem, inclusive, na Assembleia Legislativa, nós aprovamos a Lei de Utilidade Pública da AFEC, do nosso Hospital Santa Rita. Olha só que bacana, uma lei de autoria minha, ontem aprovada na Assembleia Legislativa. Eu fiz até um discurso sobre isso. Então é isso, quem cuida de paciente com câncer, de verdade, quem sente junto todas as alegrias e também participa do sofrimento e da dor de quem tem um diagnóstico desse, e você sabe melhor do que eu sobre isso, tá certo? Precisa ter esse carinho especial, tá certo? Eu tenho muito orgulho de dizer que lá no Hospital Evangélico tem não apenas o Dr. Bruno, mas um grande time da saúde que cuida de pessoas com muito amor e carinho. E é isso aí, agora Gerson continua já. Agora seguimos a programação normal. Não, mas a temática é sobre isso. O programa de hoje a gente vai falar sobre saúde pública, um pouco sobre política, mandato. Mas antes disso, a gente tem que pagar as continhas da casa, né, Vinícius? Então, joga o jabá. Editor, joga o jabá de hoje. Está preocupado com a segurança do seu carro, da sua moto ou com a frota da sua empresa? Não se preocupe, entre em contato com a V8 Rastreamento e conheça os melhores planos de rastreamento para a sua segurança. V8 Rastreamento. Na Uniub você tem ensino de qualidade comprovada. A universidade de verdade, com a melhor nota de avaliação do MEC. Garanta seu futuro com quem é referência no ensino superior. Uniub. Você está procurando o curso técnico EAD ou supletivo EAD e não está encontrando? Não se preocupe, entre em contato com a escola ITEC Brasil e transforme o seu futuro. O número está aqui embaixo. Está procurando internet de qualidade e com uma boa velocidade? O nome é Easy1 Telecom. Os planos estão aqui embaixo para você consultar e descobrir a melhor internet do Sul Capixaba. Easy1 Telecom. Deputado, a gente aqui vai sempre direto ao ponto, né? Uma abelhinha que vai direto ao ponto na colmeia. E a gente tem um deputado com 2 anos e meio de mandato. Que balanço o senhor faz da atuação até aqui? E quais foram suas maiores conquistas até o momento? Olha, o que me trouxe para a política basicamente foi o que o médico faz no consultório, né? Foi a angústia de receber na minha sala pessoas que chegavam com diagnóstico avançado de câncer, por exemplo, mulheres com câncer de útero, que sequer tinham acesso a um preventivo adequadamente feito, pessoas que ficavam mendigando por uma consulta e por isso chegavam com doença avançada, sem às vezes qualquer chance de vencer a batalha contra o câncer. Um sonho que era sonhado por mim, mas que era sonhado também por, como eu já disse, uma grande família que trata pacientes com câncer no Hospital Evangélico, o sonho de ter um hospital de câncer em Cachoeiro, que fosse cuidar não apenas da minha cidade, mas que fosse cuidar de todo o sul do estado, que fosse cuidar e ser exemplo para o Espírito Santo e uma referência para o Brasil no cuidado humanizado ao paciente com câncer. Foi isso que fez eu levantar um pouquinho da cadeira e virar vidraça, porque tá na política é isso, né? Tá na política é você virar espelho, virar vidraça para as pessoas, às vezes, criticarem, tamparem pedra, mostrar a sua vida pessoal, expor a sua vida para uma sociedade inteira. Eu vim por um sonho e talvez, e sem dúvida, essa é a maior realização que eu tenho hoje. Nós começamos a obra do Hospital de Câncer de Cachoeiro, tá certo? Um investimento captado junto à bancada federal, um investimento que tem hoje o apoio permanente do nosso governo do estado. Inclusive, nós tivemos uma agenda com o governador Renato Casagrande semana passada, eu terei uma outra semana que vem com o vice-governador Ricardo Ferraço, falando do recurso que o governo se comprometeu em abarcar para o nosso hospital de câncer, na ordem aí de aproximadamente mais 100 milhões de reais. E essa obra vai sair do chão, tá certo? Esse talvez seja fisicamente a maior conquista até aqui. Mas nós fizemos investimentos robustos em praticamente toda a nossa rede hospitalar aqui do sul do estado e em toda a rede que trata câncer no Espírito Santo.
Fizemos investimentos robustos na nossa Santa Casa de Cachoeiro, no Hospital Infantil de Cachoeiro, no Hospital Evangélico de Cachoeiro, mas fizemos investimentos em todos os hospitais do nosso sul do estado, tá certo? Então, esse protagonismo que a saúde tem hoje, acho que é o sentimento que move o nosso mandato. E hoje eu conheço de cadeira a saúde do Espírito Santo. Não apenas os hospitais aqui da região sul, mas os hospitais de cada canto do nosso estado. E as chances de ampliação de serviço. Ontem mesmo nós estávamos discutindo a ampliação de serviços de hemodiálise. Olha só que tema importante e fundamental. Pessoas com insuficiência renal que tem que ir 3 vezes por semana fazer hemodiálise e às vezes a pessoa é lá de Marataízes e está fazendo hemodiálise em Vitória. Não tem uma hemodiálise mais próxima para fazer na sua casa e nós estávamos ainda ontem discutindo a rede e a linha de cuidado do paciente renal crônico. Então as realizações na saúde, sem sombra de dúvida, são o meu carro-chefe. Mas nós temos realizações em todas as áreas, nas áreas sociais, no esporte, na agricultura, que eu costumo dizer que quem fez o médico foi o café e o leite. E nós temos investimentos na agricultura de cabo a rabo desse estado, de norte a sul, favorecendo muito, principalmente a agricultura familiar, que é quem de fato entrega a maior parte dos alimentos que nós consumimos na nossa mesa e que o Brasil consome em sua mesa. Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho agora de família e política. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui para nosso vereador, um dos mais votados da cidade, o Wallace Miranda, que por ser tão influente, tão amigo do deputado Bruno, não conseguiu trazer ele aqui, né, Wallace? Precisamos nós mesmos entrar em contato com a sua assessoria e trazer ele aqui. Então, ó, na hora que você for conversar comigo, entendeu? Você muda suas palavras e pode ficar tranquilo que você não vai precisar ver essa entrevista toda. Eu vou mandar esse recorte pra você, entendeu? Que fala, não, eu tenho uma moral com o Dr. Bruno, na hora que eu ligar, ele vem aqui. Não, você não conseguiu, então você baixa sua bola. Ô Wallace, fala pra ele incluir essa parte no recorte também, tá? Porque o que ele não sabe é que a minha assessoria só atendeu o telefone dele porque você mandou atender. Só, tá gente. certo, meu vereador? Eu sei que você tá aí tirando leite uma hora dessa em Aracruz com aquela vaca de alta lactação que você vendeu caro. E não fez churrasco. Não fez churrasco, tá devendo churrasco. Tá devendo churrasco. Mas esse cara é campeão desses torneios leiteiros por aí tudo. É um fenômeno do agro, meu amigo e irmão. Tamo junto, cara. Doutor Bruno, o senhor vem de uma família, uma longa trajetória política. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor aprendeu com essa experiência familiar, por contar em poucas palavras. Agora, o que o senhor busca fazer de forma diferente para manter a sua marca no seu próprio mandato? Ô, Vinícius, eu acho que, assim, eu costumo dizer que o meu compromisso é com o espelho primeiro. O que eu quero dizer com isso? Amanhã eu tenho que ser um Bruno melhor do que o que eu sou hoje. E eu acho que o ser humano tem que ser assim, a gente tem que tentar melhorar todos os dias. A minha estrada familiar, né, uma estrada que eu tenho muito orgulho, meu pai foi prefeito de Mimoso do Sul, meu tio Fernando Rezende foi prefeito, 2 mandatos, foi deputado estadual, meu tio Pedro Costa foi prefeito, foi vice-prefeito, 2 mandatos, participou de secretaria, foi secretário em Cachoeiro, enfim, a minha família tem vários outros personagens que são e foram vereadores. E a história política longa da minha família. O que isso serve? Serve primeiro para eu me orgulhar da realização dos meus familiares, principalmente do meu pai, um homem que me fez um homem que sou, tá certo? Mas me ensina também, com os erros e acertos de todos eles, a ser um Bruno melhor. Então hoje, aqui conversando com você, você tem a melhor versão de mim. Você tem o melhor que eu posso ser. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas eu sou o melhor para mim mesmo, dentro daquilo que eu posso ser. Então, com certeza, o Bruno de ontem era pior do que o de hoje. E com certeza você que vai me ver amanhã na calçada vai ter um cara melhor para poder conversar do que o de hoje. Então, eu acho que é isso. A história da gente serve para que nós possamos olhar para trás, corrigir rumos, acertar direções e poder oferecer o melhor para as pessoas que nos cercam. E hoje, graças a Deus, eu sou cercado por milhões de capixabas. Show de bola. Vinícius, faz só um adendo aqui também, que
Mandar um abraço também pro Hoje é dia dos presidente, abraços. o presidente da Câmara dos Vereadores aqui de Anchieta, Renan Delfino, que no dia onde a gente se encontrou lá na audiência pública, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, ele falou assim, rapaz, não deixa de chamar Bruno Rezende lá pro Pode Bi, não. Então, todo mundo querendo ganhar fama agora, gente. Quando fala Mas assim, foi a assessoria do Pode Bi que chamou o deputado. Aí todo mundo fica beliscando um pouquinho. O deputado já puxou, agora ele vai falar que Renan tem um pedacinho ali também. Quero mandar um abraço pro Aí, meu ó. presidente, do meu Eita, partido, sou. Renan Delfino. Um grande presidente, tá fazendo um trabalho muito bacana, não só aqui, né, em Anchieta, mas no Espírito Santo. Hoje ele representa os vereadores, né, de várias e várias câmaras. Então, uma responsabilidade muito grande com o povo capixaba. Parabéns, presidente. show de bola. O senhor é o autor do Estatuto da Pessoa com Câncer e da lei que institui a Rede Oncológica Pediátrica. Como essa iniciativa tem transformado a realidade dos pacientes oncológicos do Espírito Santo? Bom, essa daí foi a primeira lei que nós conseguimos sancionar no mandato. Hoje já deve estar beirando 20 leis que nós temos. Nosso trabalho parlamentar é bastante árduo, é um trabalho bem denso, né? Mas o Estatuto do Paciente com Câncer e do câncer infantil, eles dão sustentação para que a gente tenha embasamento das políticas públicas, não apenas de tratamento, mas de prevenção e de diagnóstico precoce. Eu sempre digo que nós temos armas importantes quando a gente fala de câncer, né? O câncer é um bandido que a gente precisa, primeiro, diagnosticá-lo precocemente quando não é possível prevenir, tá certo? Porque a prevenção é a primeira arma. E a segunda, sem sombra de dúvida, é o diagnóstico precoce. Eu preciso pegar o bandido no ninho, tá certo? Então essas políticas de prevenção que naturalmente envolvem a informação, tá certo? Tanto para a gente deixar de ter o câncer quanto para a gente diagnosticar, é que estão sendo a base, o alicerce desses projetos de lei. E depois disso, o acesso, né, ao diagnóstico, né, aos métodos diagnósticos e aos tratamentos mais variados, tratamentos que são pertinentes ao paciente, e não apenas ao paciente, mas às pessoas, às famílias com câncer. Porque, como eu sempre digo, o câncer não é uma doença da pessoa, o câncer é a doença de quem ama. A gente, quando fica sabendo que o vizinho está com câncer, a gente sofre junto, né? É diferente de qualquer outra doença, né? E tem gente que me pergunta, Bruno, você tem alguém com câncer na sua família? Eu já falei aqui hoje, tenho quase 8.000 pessoas com câncer na minha família. Que quando passa na minha frente, eu trato, cuido como se fosse meu pai e minha mãe que estivesse ali. Então eu acho que é isso. Grosseiramente, a nosso projeto de lei, ele sustenta a dignidade para quem tem câncer. Show nisso. Agora uma pergunta que segue a outra. A primeira pergunta é: o senhor ainda segue envolvido ou atua na área médica? Até demais. Toda quarta e quinta-feira eu tô no consultório de 7 da manhã, 7 da noite. Na maioria das vezes sem nem almoçar. Então, atendo a muitos pacientes com câncer, né? Esse ano eu já atendi quase 400 pacientes novos com câncer. E no atual cenário, o senhor se considera mais médico ou mais político? Eu sou médico. Aqui você está conversando com um médico. O político é enquanto o povo capixaba entender que eu preciso ser. Mas o médico foi uma escolha de vida, não foi uma escolha de momento. Então a medicina é o que eu amo fazer na minha vida. E eu quero continuar sendo médico. Vou morrer médico. Com certeza. É aquilo que eles falam, né, Vinícius? Ele é médico, mas ele está como deputado. Não é assim que você vê, estou hoje como deputado, né? E representando essa classe, representando a população e essa área tão importante que é a saúde. Não está na pauta, mas vale a gente introduzir essa pergunta. Como que o senhor avalia hoje a saúde do Estado? É uma pergunta complexa. Sim. Se quiser não responder também, fica à Não, vontade. não. O senhor tem todo o direito de Vou responder, com certeza. pular. Tá igual o show do milhão.
Se tem um cara que não escorrega, sou eu. Eu sou direto e reto. Nem pede nos universitários. Não, tem esse negócio não. A saúde do Espírito Santo, uma vez eu escutei uma frase, que é pra gente refletir aqui junto. Sim, sim. Né? Diz que a felicidade é relativa, né? Então, a gente quer sempre mais. Né? Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. A gente quer sempre mais. Se a gente comparar a saúde do Espírito Santo, entendendo que a felicidade é comparativa, com a saúde do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, enfim, do resto do país, nós estamos muito bem. Tá certo? Se a gente pensar na saúde que o Dr. Bruno Rezende defende, nós temos muito a avançar. Entendi. Tá certo? Nós hoje temos uma tabela diferenciada para vários procedimentos, a chamada SUS Capixaba. Para vocês terem ideia, uma tabela SUS Brasil, um profissional médico recebe, independente da especialidade, R$10 por consulta. No Espírito Santo, as consultas de especialidade partem a partir de R$50 hoje. Então, nós temos um adicional do governo do estado. Várias próteses que são utilizadas em cirurgias de ortopedia, de neurocirurgia, de cardiologia. Nós custeamos a mais do que a tabela SUS, tá certo? Várias OPMS, que são artigos necessários também para cirurgia, a gente paga a mais, paga acima. Então, vários procedimentos nós compramos pagando extra. Nós temos uma tabela própria. São Paulo tem, Distrito Federal tem, nós temos. Então, assim, nós estamos na vanguarda dessa precificação, dessa participação estadual das tabelas do SUS. Não vale para tudo, mas vale para aquilo que é mais sensível, e nós temos incluído outros procedimentos nesse rol. Então, nós temos um governo que investe em saúde. Nós saímos de um investimento de aproximadamente 2 bilhões, se não me falha a memória, em 2019, e hoje nós já ultrapassamos 5 bilhões de investimentos em saúde. Um acerto muito grande do nosso governador Renato Casagrande foi a pandemia, a condução da pandemia. Alguns estados se envolveram em escândalos homéricos com os famosos hospitais de campanha. O que o governo fez? Investiu na rede própria, e hoje nós temos um quantitativo muito maior de unidades de internação, nós temos muito mais leitos de UTI, continuamos abrindo leitos tanto de UTI quanto de clínica, ampliando serviços, ampliamos vários hospitais, credenciamento em vários hospitais. Agora, recentemente, aqui no sul do estado, a Piacá, com o hospital credenciado, ampliamos o Apóstolo Pedro e Mimoso a um tempo um pouco maior. Acabamos de abrir o contrato, uma participação maciça do meu mandato em Muniz Freire. Então, assim, são vários. Um dia vão vir inaugurar a maternidade em Anchieta. Léo vai ouvir um negócio desse daí e vai falar assim: Pode vir, vocês estão fora da cidade. Wait a moment. Tá? Aqui em Anchieta, nós estamos fazendo um trabalho muito próximo ao meu amigo, irmão, vice-prefeito dessa cidade. Para deixar para mim essa deixa. Eu ia falar agora, mas já que você deixou a deixa, Renato Lorenzini, o homem mais escorregadio da cidade de Anchieta, membro do União Brasil, vice-prefeito e secretário de saúde, Renato Lorenzini. Um abraço para você. Hoje os abraços é só para os homens escorregadios. Olha só. Mas o Renato é um amigo, um parceiro, um cara que eu acredito muito pro hoje, pro futuro, um cara que tem uma experiência muito grande, né? E tem um coração de quem ama Anchieta. Eu acho que isso é o principal, tá certo? Um abraço aqui pro Renato, nosso vice-prefeito e secretário de saúde. Então nós estamos discutindo muito próximo. Hoje mesmo vamos visitar unidades de saúde aqui de Anchieta juntos. Temos investimento para poder entregar na cidade, já entregamos com agro, vamos entregar com a saúde ainda hoje pela manhã. Acordei cedo falando com o governador Renato Casagrande, confirmando o nosso compromisso de entregar uma ambulância solicitada pelo Renato Lorenzini aqui para Anchieta, uma ambulância 0 km para auxiliar na saúde. Mas o que mais me importa são as ampliações de serviço. O Renato tem feito um papel muito bacana aqui em Anchieta, com o serviço de pediatria ampliando, de urgência e emergência. Nós vamos participar disso juntos e vamos traçar os próximos passos também de Anchieta, tenho certeza disso. Quando eu fiz essa pergunta, era uma pergunta dupla.
né? Porque hoje a gente avalia a saúde e quando a gente pergunta, como que está a saúde do Estado? A gente fala no cenário político, a gente leva sempre pro lado político. Mas aí eu vou lá pelo lado médico. Você respondeu como político, mas o lado médico. Como que você vê a saúde do capixaba enquanto capixaba? O capixaba vem se cuidando? Ele é cuidadoso com a saúde para desafogar também o governo do Estado? Então, a gente está falando muito da atenção primária, que é responsabilidade... Agora você complicou com a vida dele. Não, que é responsabilidade primária, vamos dizer assim, dos municípios. Então, cada município tem a sua própria realidade, mas nós temos hoje aproximadamente 98, 99% de cobertura da APS no estado. Tá? Ou seja, a nossa atenção básica é muito robusta. Isso também é um sinônimo de amadurecimento do processo político e do processo de aprimoramento de saúde no estado. Mas ainda nós temos grandes gargalos. Nós temos muitos gargalos que precisam ser vencidos. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, se você precisar de uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta no sul do estado, você vai ficar esperando muito tempo por isso. Se você for precisar de uma ressonância magnética, você vai ficar esperando muito tempo por isso. Então, a gente ainda tem gargalos, tanto quando se fala em exames de especialidade, quanto se fala em consultas de especialidade, que nós precisamos vencer. Mas demos passos importantes, ampliamos muito o serviço de oftalmologia, trouxemos a telemedicina, que tem diminuído esses gargalos junto à especialidade. Então, Gerson, como médico e como político, eu respondo da mesma maneira. Nós avançamos. A APS, na atenção primária, né, as unidades de saúde básicas, elas ampliaram. O Estado, o governador Renato Casagrande, que não tinha a obrigação primária de fazer essa assistência, mas nós já estamos entregando mais de 100 unidades novas com recursos do Estado, estamos reformando outro tanto de unidades de saúde básicas, mostrando aquele caráter municipalista do governo, tá certo? Então estamos ajudando também nesse processo, junto à atenção primária. O ICEP, que é o nosso Instituto de Pesquisa, tem vários profissionais médicos e de multiprofissionais nas unidades básicas de saúde, o que melhora até o nível de atendimento, porque quando você coloca ensino e pesquisa, você amplia também a qualidade do atendimento. Então nós estamos evoluindo a passos largos, mas ainda estamos muito longe da saúde que o Dr. Bruno espera para o Espírito Santo. O Gerson é totalmente educado e alinhado. É um gentleman. Eu não. Aqui o nosso redator escreveu toda hora que eu tenho que... É o senhor. Como médico, né, doutor, mas eu sou meio relaxado. Eu tô chamando de você. Tem algum problema? Não, por favor, você e bonito, você pode me chamar a hora que você quiser. Agora vamos para um pouquinho para economia. A gente sabe... Perfeito. Só eu. Bom, então voltando à fala, nós vamos falar agora de... Economia. Vambora. Na economia a gente tem grandes empreendimentos que estão vislumbrando o futuro do Espírito Santo. Ferrovia, duplicação da BR-101 que está agarrada já tem um bocado de tempo, mas a gente está vendo que a Passo Tartaruga está andando, certo? Tem o Porto Central. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a esses impactos. E a gente sabe que quando o impacto é positivo na economia, isso também influencia muito no trabalho com a saúde, né? Como o senhor avalia esses impactos que estão para acontecer? E outra, é para o sul do estado, né? Principalmente. É verdade. A gente sempre reclamou muito, e isso aqui é praticamente um mantra, né, de todos nós que vivemos e respiramos o sul capixaba, de que nós ficamos para trás em relação ao norte e noroeste. Né? Por causa da Sudene, por causa do Banco do Nordeste, isso é quase um mantra. Toda eleição a gente escuta a mesma coisa, né? E nas rodas de política a gente fala isso o tempo todo, né? Escuta isso também o tempo todo. Então o que pode ser feito para a gente poder mudar um pouco esse eixo de desenvolvimento? Eu não vejo outra forma, principalmente depois de discutir com o setor produtivo, do que investir em logística. O que a política tem que fazer? A política ela não é responsável pelos maiores investimentos. Vocês podem avaliar isso de maneira muito fácil. Veja o que a Samarco investe, veja o que a Vale investe, veja o que a Petrobras investe no Espírito Santo e veja o que nós mesmos investimos em cada área daquela correspondente a cada empresa.
proporcionalmente o privado tem uma capacidade de investimento muito maior. Eu vejo algumas pessoas falando assim, quando o público não atrapalha, o privado trabalha. Eu não penso muito diferente disso não. Eu penso com uma modificação disso. Eu penso que o público ele tem que prover o ambiente de negócio adequado para que o privado possa crescer, gerar empregos de maior valor agregado e tirar o cabresto da população. Tem muita gente que pensa que a máquina tem que ser grande para a gente encher a máquina de emprego e manter o povo ali, né, preso naquela mordaça. Eu penso diferente. Acho que a máquina tem que ser compacta, versátil e que com capacidade de entrega para que a gente possa prover um ambiente de trabalho adequado às empresas e comércios chegarem e trazerem os empregos, inclusive de maior valor agregado. Isso melhora para todo mundo, melhora para quem recebe o dinheiro, melhora para o próprio comércio que vai se retroalimentar, melhora para a saúde, porque vai baratear o SUS, porque a maior parte dessas pessoas vão ter plano de saúde, ou seja, vai gerar mais recursos para o médico que está lá no consultório, para a equipe multiprofissional, então é melhor para todo mundo, no final das contas. É uma roda que se retroalimenta positivamente. Pois bem, dentro disso, o que pode ser feito e o que está sendo feito? Os principais investimentos logísticos na nossa região estão sendo em estrada, porto e aeroporto. Estrada, porto e aeroporto, exatamente. O que eu estou falando? Investimento federal em cima da BR-101. Ainda essa semana nós tivemos no DENIT falando sobre isso, tá certo? Não apenas a 101, mas outras BRs do Espírito Santo, que tem necessidades de não apenas duplicação da 101, mas de pavimentação e recuperação de vias, tá certo? O DENIT mostrou pra gente uma realidade, assim, muito ruim, não em relação a 101, que já tem um contrato sendo executado, mas em relação à manutenção de outras rodovias federais, com baixo orçamento. Então é uma discussão que precisa ser realizada a nível federal. Então a nossa bancada precisa se mobilizar para isso, tá certo? Em relação à ferrovia, nós temos a EF-118, que passa justamente aqui pela nossa cidade, tá certo? Passa por Anchieta e vai ter um investimento grande em Anchieta, é um investimento da Vale, tá? Aqui em Anchieta nós estamos falando em alguma coisa em torno de 3 bilhões de reais de investimento, tá certo? E nós falamos também da ampliação para o sul do estado, que é muito boa, do aeroporto de Cachoeiro, que está a passos largos e provavelmente será entregue ainda este ano, uma ampliação. Muita gente me pergunta, Bruno, vai ter voo comercial? É o que eu disse. O público tem que prover o ambiente de negócio. Quem vai chegar com o investimento privado é o privado. Então, o governo do estado não é dono da TAM, não é dono da Azul, não é dono de empresa aérea. Então, nós temos que entregar um bom aeroporto para que ela faça os seus estudos de viabilidade econômica e possa inserir ali os voos comerciais, né, como aconteceu com Linhares. Tá certo? Então, nós temos uma estrutura de aeroporto boa, é importante. Por exemplo, nós deixamos de comprar um aparelho que vai ser útil no tratamento de câncer, um aparelho chamado PET-Scan ou PET-CT, há pouco tempo atrás, porque não tem como chegar em Cachoeiro o fármaco para poder alimentar a máquina. É um fármaco que dura muito poucas horas e ele tem que ter esse trânsito para Cachoeiro. Então, a gente tem no aeroporto de Cachoeiro, nós vamos poder ter, por exemplo, esse avanço na saúde. Não é só simplesmente o transporte de pessoas, tá certo? Importação de avião, nós podemos passar a importar avião, então tudo isso gera arrecadação, gera fluxo de negócio para nossa. Aéreo comercial, talvez não, mas o empresário. Não, mas é possível. É possível que se tenha o transporte comercial, sim. Nós estamos criando esse ambiente de negócio, mas eu estou dizendo que tem outros veios que são importantes de serem analisados numa ampliação de aeroporto. O Porto Central é um sonho de mais de 20 anos, mas que está acontecendo. A gente nunca viu até aqui um investimento pragmático, né, tão grande, tá certo? Quem vai lá na área do Porto vê aquela terraplanagem gigantesca já feita, eles já estão com pedreira adquirida, licenciada, com tudo pronto para fazer as suas zonas de amortecimento, então tá andando.
E a EF 118, o próprio vice-governador Ricardo Ferraz esteve aqui conosco fazendo um balanço geral e está tratando desse tema pessoalmente, junto tanto à Vale quanto ao Ministério, para que a gente possa ter esse desenvolvimento o mais rápido possível. Tudo isso nós estamos falando até 2028 de quase 100 bilhões de reais de investimento no Espírito Santo, quando aproximadamente 40% desse investimento vai ser direcionado aqui principalmente para o litoral sul do estado. Então, nós temos também que estar preparados para esse pool de investimentos, né? Nós temos que ter mão de obra qualificada, nós temos que estar pensando em qualificação da nossa população para poder receber esse investimento, porque senão o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver importação de mão de obra. Empregos aqui de valor agregado muito alto, e que nós vamos ter gente lá do São Paulo, do Mato Grosso, de Curitiba, vindo para cá pegar o nosso emprego. É bom, mas eu prefiro que esses caras venham para cá fazer negócio. Não simplesmente se empregar. Mas nós temos que ter majoritariamente a geração de emprego e renda aqui. É a minha visão. Então nós temos que trabalhar para poder qualificar as pessoas que possam de fato receber esses empregos mais qualificados. Você cita o caso da educação, né? Exatamente. Para que a gente consiga o que acontece em menor escala na cidade de Anchieta, por exemplo, com as nossas grandes empresas. Os maiores cargos ainda são ocupados por gente de fora. Exatamente. A gente reclama, mas a realidade é bem clara. E segundo o que você está falando, como capixabas, a gente vê que o Espírito Santo, a passos um pouco maiores, deixa de ser o patinho feio do país, né? Porque em termos de economia, em termos de agricultura e também de turismo, que agora a gente pode falar com bastante propriedade, deixou de ser o patinho feio, né? Começou a ter bastante protagonismo. Olha, para mim o Espírito Santo é o estado mais bonito, mais preparado, mais gostoso de se viver do Brasil. Por isso que eu moro aqui. Se eu achasse que era outro estado, eu tava morando lá. Então, para mim, o melhor estado do país é o meu, o melhor lugar de se viver do país é o meu. Eu tô feliz aqui porque eu tenho certeza de que nós estamos no melhor lugar do Brasil, tá certo? E eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas jogando o nosso estado para baixo. Os nossos indicadores são os melhores, tanto na educação, quanto na saúde, quanto no desenvolvimento econômico. Nós estamos com os melhores indicadores do país. O que eu estou dizendo? Que eu disse com relação à saúde é a mesma coisa com relação a todo o resto. Nós temos um compromisso com o espelho. Eu sou um eterno insatisfeito com o nosso fluxo de avanço, porque nós temos que avançar mais, né? Então eu até disse isso pro nosso governador Renato esses dias. Ele falou: Bruno, mas você quer mais investimento na saúde? Estamos investindo muito. Eu falei: governador, nosso compromisso é vencer a nós mesmos. Não me compara com o Rio de Janeiro, não. E o senhor acostumou mal esse estado, porque foi o vetor de desenvolvimento. Acostumou mal a cidade de Anchieta. Mas é o nosso vetor de desenvolvimento. Peraí, você tem que sair daí, da pauta. Tem fofoca de abelha. Tem? Ué. Não, eu ia emendar. Não sou bom com fofoca, não, hein? Bruno 2026. Não, calma. Poxa, você não pode encerrar um programa Não vou encerrar, não. Porque aí você vai me dar a bola pra eu falar do Dr. Bruno 2032. Não vou encerrar, não. Mas nessa pauta ainda, né, setor de economia, né, hoje eu estou com o presidente da CDL de Anchieta e a gente participou de uma reunião pública, de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, no qual o senhor já citou aqui, onde Ricardo Ferraz também esteve presente, uma pauta entre vocês dois. Vocês trouxeram um tema muito importante para o município de Anchieta e também para o sul do estado. E aí, quando você coloca esse adendo que serão aportados bilhões de reais, até 2028, me dá um start, porque até 2033 a gente tem a reforma tributária. E aí hoje, representando a classe dos comerciantes, a classe empresarial de pequeno porte, mas a classe dos comerciantes, isso reflete positivamente. Porque quando você tem esses avanços de empresas circulando, ferrovia, BR, Porto Central, você também tem um fortalecimento do comércio local. Correto? Com certeza. Ou não? Com certeza. Eu tenho um grande amigo chamado Celso, que é o presidente da nossa CDL Cachoeiro e da FCDL. E Celso tem uma fala dizendo para mim sempre o seguinte: Bruno,
O comércio é quem responde mais rápido, principalmente na geração de emprego. A indústria, ela tem um valor agregado geralmente um pouco maior quando se fala em salários, honorários, tá certo? Então você tem um honorário médio da indústria, talvez, dependendo da indústria naturalmente, mas na média, um pouco mais elevado. Mas o quantitativo de emprego e a resposta do emprego é muito mais rápida no comércio. Você faz um investimento hoje, mês que vem você tem resposta. A indústria não, você tem que montar a indústria, ganhar mercado, aquele tempo de maturação do processo, e lá na frente você vai ter o emprego. O mercado do comércio não, é imediato. Então, naturalmente, quem aquece primeiro é o comércio. O que vai responder primeiro é o comércio. Então isso é muito bom, eu vejo isso como extremamente positivo, e nós temos que ter agentes políticos que vão trabalhar para que tudo isso que eu falei aqui se concretize no tempo que nós precisamos que se concretize, né? Não tem vara de condão, eu não sou milagreiro, não faço nada sozinho. Então nós temos que ter uma massa política que caminhe nessa mesma direção. Show. E aí, como que você, só uma resposta rápida, como que você enxerga essa reforma tributária que está aí mexendo com esse cenário econômico? Assustando, Olha, criando tenebrosos pensamentos nos prefeitos. Eu acho que a preocupação ela é um fato. A preocupação ela tem sentido, porque grosseiramente a reforma tributária ela vai trazer uma mudança na forma de se enxergar as coisas. O imposto ele vai ser pago no consumo, não na produção. E nós nos transformamos num estado produtor. Tá certo? Então nós produzimos muita coisa, nós exportamos muito. Você vê, a gente não falou aqui, mas o tarifaço do Trump estava impactando diretamente no Espírito Santo, e era um dos estados que mais se prejudicaram com o tarifaço. Né? Por quê? Porque nós exportamos muito café, nós exportamos rochas ornamentais, nós exportamos, enfim, uma série nós exportamos aço, nós exportamos, enfim, a nossa indústria é muito robusta, então nós exportamos muito, produzimos muito, vendemos muito. Então logo, o tarifaço, porque nós fizemos o nosso dever de casa. Isso é o dever de casa que nós fizemos, tá certo? Gerar essa riqueza aqui dentro. E aí vem os Estados Unidos e tarifa o Brasil, por causa de uma briga que o Espírito Santo não tem nada a ver com ela. Mas nós estávamos sendo o principal prejudicado com isso. A reforma tributária, como nós vendemos muito e consumimos pouco, nós temos um estado pequeno, a tendência é que a gente tenha prejuízo com a reforma tributária, entende? Que já amenizou depois de alguns acertos, tá certo? Mas ainda realmente traz uma preocupação para o governo e para os prefeitos, porque a gente pode ter esse impacto lá na frente. Então nós temos que fazer o dever de casa hoje. Se a gente já sabe disso hoje, nós temos que nos preparar. E eu falo isso é uma opinião minha, uma visão minha, já encerrando, que o Renato Casagrande, governador do Casagrande, acertou em cheio quando ele leva isso sem antes saber dessa reforma tributária, mas leva isso como um trabalho de dever de casa no turismo, né? Porque se a gente, como o senhor falou, se a gente consome pouco internamente, a gente tem que trazer quem consome para dentro. E aí o governo do estado vem fazer um trabalho muito, muito interessante, muito intenso quando se fala em turismo, melhorando as orlas das nossas praias, melhorando os investimentos nos festivais de turismo, ou seja, trazendo o turismo para cá para fortalecer o comércio e o comerciante. Sem sombra de dúvida, né? Nós estamos fazendo aqui na nossa região várias coisas que envolvem o turismo. Só que no litoral, pavimentação do Monte H, agora nós demos ordem de serviço, um trabalho árduo do nosso mandato. Enfim, uma série de outras questões, o Pico do Itabira e Cachoeiro, né, o Frade a Freira, que vai ser pavimentado também, nós estamos com projetos adiantados em relação a isso, uma série de outras questões que são fundamentais para preencher essa lacuna. Show de bola, Vinícius. E é isso aí. Vamos pro final. Tem pessoas por trás da câmera ali, já corta, que o Dr. Bruno tá muito ocupado. Eu tenho uma pergunta que vai ficar para a próxima entrevista. Tenho certeza que você não vai fugir dela na próxima e você nem vai ficar sabendo qual é. Queremos agradecer muito a sua presença.
aqui nesse momento, vamos deixar a última fala com o Dr. Bruno, ele vai despedir de você e depois você corta pra gente encerrar essa entrevista que eu vou te falar, foi muito boa. A gente esperava assim uma coisa mais pesada, mais séria, mas foi divertido. Nunca é, né? Instrutiva e espero que você tenha gostado. Dr. Bruno, a câmera é sua, fica à vontade. Vinícius, queria te agradecer, a você, ao Gerson, ao João que tá ali atrás e ninguém tá vendo o João. Mas muito obrigado a todos vocês que nos deram aqui a oportunidade de falar um pouco sobre o coração do médico que lidera e coordena o corpo político que está aqui falando para vocês agora. Saibam que o Dr. Bruno é o mesmo, aquele que está sentado de jaleco branco lá no Hospital Evangélico e aquele que está aqui falando para vocês agora e por vezes está de blazer e gravata na Assembleia Legislativa. Eles defendem a mesma coisa, defendem a vida, defendem a dignidade, defender o melhor para minha terra, porque é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui para transformar vidas, para mudar realidades, e o meu compromisso, como eu já disse antes, é com o espelho na ambição de ser uma pessoa melhor amanhã do que aquela que está aqui falando para vocês hoje. É só isso que eu quero fazer, deixar uma marca de bem, uma marca do bem para toda a nossa sociedade. Afinal de contas, eu cuido daquilo que eu amo, que é o meu estado, que é a minha gente, o meu povo. Muito obrigado. E até qualquer dia, passando na sua rua para tomar aquele café. Beleza. E hoje é muito rápido. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você ter perdido a novela das 7. Foi um prazer enorme. Não esqueça de comentar, de compartilhar e principalmente de fazer sua pergunta. Seja em qualquer rede social que você estiver nos vendo, faça a sua pergunta que vai chegar até ele, os assessores, certo? Um beijo no seu coração. Gerson, Tchau.